Quando passamos por situações que nos afetam e nos ferem, nós entramos em um estágio chamado alerta, tomando muito cuidado para evitar com que aquela dor ela se sobressaia, mas também tomando cuidado para que nada nos fira novamente daquela mesma forma. Isso nos faz evitar muitas das vezes viver, porque muitas das vezes nós acabamos entrando nesse sinal de alerta ao ponto de ficar sempre na ofensiva. Então tudo que o outro faz para nós é como se ele estivesse nos atacando, e às vezes é só uma coisa ou outra que não tem nada a ver, mas a gente acaba levando muito para esse lado. Porque nem se trata nem do que o outro fala ou da ação do outro, mas do seu gatilho e o que aquilo te faz lembrar. Falando muito sobre a questão da rejeição, da desvalorização, mas também da ansiedade que nos gera, dos gatilhos de opressão, de mágoas, de transtornos. Por que isso acontece, né? Porque dentro de nós ainda existe uma ferida aberta que não foi tratada. Por mais que a gente tenta colocar o band-aid ali, ela não foi tratada, não foi curada. Então meio que acaba com que em todo tempo a feridinha solta, porque não foi tratada direito, ou o band-aid solta e aquilo se sobressai. E aquilo é o quê? A dor. E se você tem alguma dor que ainda existe aí dentro, que já se passou anos, mas ela continua aí, firme e forte, ela precisa de atenção, ela precisa de exposição. Você precisa liberar essa dor, sabe? Contar pra Deus o porquê dói, o porquê machuca, o porquê que aquilo ainda tem te gerado gatilhos, o porquê aquilo te doeu tanto. Contar dos seus traumas pro Senhor, das suas ansiedades, das suas mágoas, dos momentos em que você foi rejeitado, dos momentos em que você se sentiu desvalorizado, desqualificado, inferior, ou até mesmo um fardo. Deus, Ele te chama hoje para cuidar dessas feridas que têm doído há tanto tempo. Porque chegou o momento de você ser uma pessoa curada e viver uma vida de uma forma diferente. E aí, quando você chegar nesse nível de estar sendo uma pessoa curada, você vai entender que as ações dos outros, né, você vai perceber que o comportamento dos outros vai falar muito mais sobre eles do que sobre você. Você vai entender que as pessoas agem de acordo com o seu próprio nível de consciência e elas enxergam o mundo diferente. Por quê? Porque cada um enxerga com a régua que ela acha que é necessária para ela. Então tem pessoas que vão olhar pro seu sonho e vão falar que você é incapaz de viver, enquanto outras pessoas vão olhar e falar assim, você tem capacidade sim. Porque elas não apenas enxergam um mundo diferente, mas elas entendem que a capacidade é algo que você vai adquirindo com o tempo. E que você precisa sim ter desempenho, foco, e tudo é possível. As pessoas, elas agem muito de acordo com as suas próprias dores, crenças e histórias, e isso não tem nada a ver com você. Que muitas das vezes nos olhos de quem não presta, você também é um imprestável, entende? Mas isso diz mais sobre quem? Em vez de reagir com ira, reagir com mágoa, apenas dê limites e siga em frente. Não permita ser ferido novamente. Mas também entenda que tem lugares que não é pra você estar ali. E não é porque uma pessoa te fez ser ferido que todo mundo vai fazer. Porque tem pessoas que curam. Isso eu posso te garantir que existe. Exponha sua dor pra Deus. Compreenda aquilo que você carrega. E não permita com que isso continue aí, te pesando, te sobrecarregando, te fazendo estar com esse sobrepeso, com essa carga a mais, que não era pra estar nas suas costas, não era. É tempo de nos curarmos para que 2026 seja diferente. Porque às vezes a gente espera que o ano inteiro mude, seja extraordinário, mas nós precisamos dar passos fundamentais no agora para que isso aconteça. E o primeiro passo para uma grande mudança também é o processo de cura. É parar de ficar se sentindo atacado por todos e manter o foco no teu propósito, não sendo mais uma vítima na situação, mas sabendo que na tua história você não é o coadjuvante, mas o principal. Simplesmente começar a viver. Viver além das suas lutas internas. Além da autossabotagem que a sua mente lhe dá. É tempo de você saber o que é uma paz dentro desse coração que tem estado muito sobrecarregado. A paz interna é aquela que vem quando você já não precisa do mundo perfeito para se sentir bem.